que nesse intervalo todo, irmãos, é 100 ovelhas. Uma delas se perde. Agora você vai olhar para esse irmão que está do teu lado e diz assim: será que você tem se perdido no seu rebanho? Será que nós temos perdido? A Bíblia diz que ela não fugiu, ela se perdeu. Quantas pessoas estão perdidas dentro da casa de Deus, irmãos, que não se encontrou mais? Quantas pessoas que estão no rebanho, mas se encontram perdido? Ela estava no deserto. O deserto é lugar, irmãos, de Deus trabalhar na nossa vida. É tão interessante que ele vai falar assim: olha, ele deixou elas no deserto. Diz aí, deserto. Sabe o que é tão interessante, igreja? Que mesmo quando você vai para o deserto, o pastor está de olho em você. Diga para o teu irmão: você não está só no deserto. Toda ovelha passa por desertos. Eu não sei qual deserto que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual luta que você está passando hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: você não está só. Os olhos de Deus estão olhando para você. Quem está entendendo já pode dar glória. Só que a Bíblia diz que uma das ovelhas de 100, uma se perde. Só que esse pastor, ele conhece as suas ovelhas. Esse pastor chama-se Jesus. Ele conhece, ele sabe o que você precisa. E ele está dizendo assim: olha, eu não abro mão de você. Ele está falando com alguém aqui, porque quando eu estava dentro do carro, Deus mandou dizer hoje aqui: ovelha, não pensa que eu não estou de olho em você. Ele está dizendo nessa noite: eu estou vendo tudo o que está acontecendo, e eu vou te dar o remédio que você precisa. Existem 2 casos de ovelhas que se perdem dentro da igreja. Tem muitas ovelhas, irmão, que se perdem porque estão feridas. Diz aí, feridas. Outras se perdem porque começa a olhar aquilo que não é para ver. Quem está entendendo? Olha para você ver. Estava no campo livre, no deserto. Pastor está de olho. Mas tem ovelhas, irmãos, que você basta piscar o olho e ela desaparece. Ela vai se perdendo. E quais são as ovelhas que estão se perdendo? Aquelas que estão feridas, machucadas. Aquelas que acham que não se enquadram mais no meio das ovelhas. Aquelas que acham que ninguém se importa mais com ela. Aquela que começa a olhar para fora e começa a ver as montanhas, e ela quer saber: eu vou subir até saber onde eu vou, mas não está nem importando o que está lá atrás. Existem vários tipos de ovelhas, irmão, que se perdem. Mas todas elas, pode ter certeza que o pastor vai trazer de volta. Olha bem no olho desse irmão que está do teu lado e fala assim: não importa por aquela ovelha que se foi. Diz aí, ela vai voltar. Ele vai voltar. Diz aí, não se preocupa, porque o pastor conhece, ele vai trazer de volta. Quem está entendendo que esse pastor, ele não desiste. Ele não desistiu do teu filho que se foi, que se perdeu. Ele não desistiu do teu esposo que se perdeu. Deus está dizendo: eu sei aonde ele está, eu conheço o endereço, porque eu sinto o cheiro da minha ovelha. Ei, ele está dizendo que ele sabe o cheiro de cada ovelha. Ele conhece o teu cheiro. Ele conhece você. Tem muitas ovelhas que estão se perdendo, irmão. Por quê? Porque precisa de ajuda. E muitas vezes, irmãos, o rebanho não está tendo atenção. Tem ovelhas que estão sofrendo, estão perdidas dentro da casa. Porque as pessoas pensam que é só o pastor que tem que observar as ovelhas. Não, querido, não é só o pastor, mas você também, ovelha, pode olhar a ovelha.
tem mais de ovelhas, irmão, que estão se afastando dos rebanhos, porque estão vendo as visões lá fora, estão vendo as montanhas, estão achando bonito, achando que lá as Campinas do Jordão são melhor do que estar junto. Tem muitas ovelhas, por quê? Porque se sente só. A ovelha vai se afastando até o momento que ela não consegue mais enxergar o rebanho. Tem ovelha que se perde na oração, tem ovelha que se perde na palavra, tem ovelha que se perde buscar a presença de Deus. Aí vai chegando o tempo que você vai se perdendo de buscar, vai se perdendo de buscar a presença dEle. Quando você enxergar, você não enxerga mais o rebanho, você está lá em cima do toco pedindo socorro, pedindo ajuda, mas o pastor vai deixar as 99 para ir atrás de você, porque Ele não abre mão da sua vida. Conhece, Ele sabe do que você precisa. Por que Deus me trouxe essa mensagem, irmãos? Porque a igreja está ferida, as pessoas estão feridas, pessoas que se perdeu na palavra no meio do rebanho, se perdeu na oração, se perdeu na comunhão. Só que Ele está dizendo: filho, eu estou aqui. Até quando, irmãos, nós vamos se perder? Olha para o teu irmão, está do teu lado, e diz assim: até quando você vai se perder? Se perdemos até lá no mundo, irmãos, porque achamos que não se enquadramos mais, porque alguém olhou com a cara ruim para você, porque alguém falou uma palavra. Só que eu vou dizer para você, no final você vai entender que Ele vai te dar o alimento certo, ainda que alguém não te dê o alimento certo, mas o bom pastor, Ele te conhece, Ele vai trazer você de volta e vai te dar o alimento certo, o alimento que você tem que se alimentar na presença dEle. Ele está dizendo: estou sentindo falta de uma. Meu Deus, é muito forte, irmãos. Não tem coisa melhor, irmão, quando uma ovelha não vem para a igreja, o pastor liga e fala assim: irmão, estou sentindo a sua falta. O bispo, ele faz isso, irmãos. Ele sente falta, eu estou sentindo a sua falta. Por quê? Porque um bom pastor, ele sente falta das suas ovelhas. Quando alguém liga para você dizendo que por que você não está vindo na igreja, irmão, por que você não vem? Não fica com raiva não, é porque Deus está lembrando de você, e Ele fala: olha, vai lá porque a ovelha não veio. Deus está dizendo para você: ovelha, eu sou o teu Deus, não olha para o homem, olha para mim. Deus está dizendo: enquanto você olhar para o homem, você não vai ser curado, enquanto você olhar para o mundo lá fora, você não vai ser curado. Sabe o que Ele está dizendo para você nessa noite? Olha para Jesus. Olha para esse irmão e fala assim: até quando você vai deixar as ovelhas te ferir? Porque existem muitas ovelhas, irmãos, que estão fugindo, se perdendo, porque estão feridas. Até quando você vai permitir ser ferida? Porque uma ovelha curada, ela não aceita ser ferida, porque ela tem palavras de Deus. Ela não aceita ser ferida por palavras que não são de Deus. São feridas lá da sua casa, são feridas no meio da sua família, são feridas. Aí chega aqui, irmãos, Deus está dizendo para você: calma. Foi ferida lá no casamento, foi ferida lá na casa da tua mãe, foi ferida no seu trabalho. Preocupa não, porque no meio do rebanho Deus está preparando as ovelhas que vai cuidar de você, porque um bom pastor tem bons ovelhas. Quem está entendendo? Deus está dizendo que aqui tem. Deus está dizendo para você: eu vou cuidar das tuas feridas. Ele vai cuidar das tuas feridas. Ele está dizendo: você está no lugar certo, vem para o rebanho, porque no rebanho tem proteção. Eu imagino, pastor, que quando o pastor está lá, que a ovelhinha se perdeu, subiu lá para cima das montanhas, ele está dizendo assim: eu vou ter que deixar as 99 aonde? No deserto. Diz aí, deserto. Diz assim: você vai ficar no deserto até ele encontrar a outra ovelha. Quem está entendendo?
Deus está dizendo, porque Ele só vai levar você para casa quando a outra ovelha voltar lá de cima. Deus está dizendo, irmãos, que Ele vai levar as 100 ovelhas para casa, vai festejar no momento certo e na hora certa. Mas aguarda aí, não se preocupa com o deserto não, porque tem alguém que vai descer lá de cima para poder estar com você, e você vai comemorar na sua casa, porque Deus vai salvar a tua família. Quem está entendendo? Deus vai salvar os teus filhos. É um ato profético aqui nessa noite. Deus vai salvar os teus filhos, Deus vai salvar o teu marido, Deus vai salvar a tua esposa. É só quem está entendendo os mistérios vai dando glória. Eu tinha tudo para pregar outra mensagem, irmãos, mas muitas vezes, irmãos, a gente quer desistir. Agora você vai olhar para cima e falar assim: o que quer fazer você desistir? Hein? O que te faz desistir? Não diz aí agora assim não, irmão. Eu não vou desistir. Eu vou continuar no rebanho. Diz aí. Eu vou continuar no rebanho. Ferida, machucada, porque eu sei que aqui tem cura na hora certa. Quem está entendendo? Não vai ser ferida, não vai ser olho. Deus está dizendo que ovelha curada, ela não tem medo. Sabe por quê? Porque ela tem uma palavra certa para dizer para quem vem ferir. Porque quem fere está ferido, está machucado. Mas quem é curado recebe e sabe trazer cura. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Ele está dizendo assim: para aí, vou deixar as 99 aqui, vou subir. Só que tem umas ovelhas que dá trabalho para você encontrar elas, sim ou não? Irmãos, e tem umas que se perdem dentro do rebanho. Meu irmão, mas dá trabalho também para se encontrar. Só que quando ele sobe lá, eu falei para você que existe 2 tipos de ovelhas, não é verdade? Aquelas que se perdem porque quer, porque precisa ser quebrada suas patas para voltar. Aquelas que são feridas porque acham que não se enquadra, porque estão decepcionadas, porque já veio ferida lá do passado, com os traumas lá da infância. Aí elas vêm para um lugar para ser curada, e muitas vezes nós cruzamos os braços. Você está entendendo? Só essa que vem ferida, que acha que não se enquadra, porque já vem com costumes lá fora. Aí Deus está querendo curar, Deus está usando o processo de cura, de libertação na vida dela. Só que ela acha ainda assim, porque o demônio coloca o inimigo nos pensamentos, que ela não se enquadra, que ela não vê para ser do povo de Deus. Ela acha que ela tem que ficar lá fora sofrendo, aceitando as palavras de derrota. Só que ele vai lá, ele encontra ela e diz assim: filha, eu vou curar as tuas feridas. A palavra diz que ele vai pegá-la no colo. Levanta a tua mão, porque ele conhece as suas feridas. Ela está machucada, talvez ela machucou a patinha dela, e ele está pegando ela no colo, porque tem ovelha que precisa ser carregada no colo. Ele está dizendo: eu vou te carregar no colo. Tem ovelhas que Deus está dizendo: eu vou te carregar no colo. Quem já se sentiu carregada no colo, irmão de Jesus? Esses dias mesmo, irmãos, eu falei para Jesus: Senhor, me carrega hoje. Irmãos, é tão gostoso quando a gente ora e sente o céu descendo em seu favor, sente a presença de Deus na sua vida. Você fala: Deus me ouviu. Você está entendendo? Aquelas feridas, irmãos, que só Ele pode curar. Aqueles traumas, aquelas ansiedades que atacam você de